Tem pessoas com mais experiência. Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você acompanha conosco, confere com a gente de segunda a sexta, sempre a partir da 1h30 da tarde, ao vivo, com as personalidades da nossa região metropolitana e do Brasil, aqui pelas bancadas do painel, discutindo e debatendo junto com você, com a sua participação, os temas importantes, a pauta aqui da nossa região metropolitana e os assuntos de importância e de interesse nacional também. Para a sua participação, 3014-5281, nosso telefone, o telefone aqui da nossa produção, sempre aí aberto e à sua disposição para a sua pergunta, seu comentário, a sua opinião sobre os assuntos que a gente debate aqui. E pelas redes sociais, para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Começando sempre aqui pela minha esquerda, eu já vou apresentando o time que compõe aqui a bancada do painel regional nesta terça-feira, o advogado Ayrton Cinto, sempre ligado e antenado com a política da região, do país, especialmente em Guarujá. Ao lado dele, o Marcos Santana, editor adjunto do Jornal da Orla. E aqui comigo também à direita, o professor de marketing político Iberê Cirna, mais uma vez conosco. Sempre na abertura, manchetes dos jornais fazem a parceria aqui com o painel regional. Como você vê aqui, o DL, Diário do Litoral, circulando aqui pela cidade, pela região. Traz na capa aqui, quadrilha faz refém e atira em lancha da Receita, não é? Vídeos que foram explorados aí sobre esse assunto, inclusive a gente tem umas fotos para colocar daqui a pouquinho, né? E a perseguição ocorreu então no canal do Estuário, os bandidos fugindo aqui para Santos, né? E acabou que ninguém se ferindo, 2 desses indivíduos foram detidos pela polícia. O Ayrton recebe aqui o DL, o Santana também, e um Diário do Litoral também aqui, o nosso Iberê, certo? E do mesmo grupo de comunicação, Gazeta de São Paulo, traz na manchete, no jornal que circula por todo o estado, aqui pela região também, aí a capa do Gazeta, Dilma diz não acreditar em ruptura institucional. Entrevista coletiva lá na Suécia, onde ela, assim meio que delicadamente, pelo repórter, foi questionada se na compra dos caças, né, os Ayrton e Santana, obrigado. Ela vai levar os caças, vai trazer, no caso, né, os caças, mas vai pagar. Essa foi a indagação, né, que fez lá o repórter sueco na entrevista coletiva ao presidente Dilma. Meio que o Marcos Santana traz aqui para a gente também a manchete do Jornal da Hora, que circulou por toda a região neste final de semana, tratando de um tema interessante, que é o trabalho invisível, né? Trabalho invisível, evidentemente, trabalho das crianças aí pelas ruas da cidade, os malabares e as crianças que ficam lavando o carro sem que você peça ou permita, essa coisa toda, né? Ayrton Cinto, prazer, você revela aqui mais uma vez no painel. Tudo bem, Ayrton? Tudo bem, graças a Deus tudo bem. Mais uma vez o prazer é nosso estar aqui com essa bancada aí, com o Santana, Iberê, você. Aí para poder falar um pouquinho da nossa cidade, da nossa região, cujo objetivo sempre nessa bancada democrática e sempre muito bem composta é apresentar as críticas, mas principalmente mais do que isso, as soluções aí para a coletividade. Acho que esse é o nosso papel. Muito bem. Marcos Santana também mais uma vez com a gente aqui. Tudo bem, Santana? Tudo bem. Sempre um prazer, um privilégio participar da bancada do painel regional. Com relação à manchete do Jornal da Orla, o objetivo principal é chamar a atenção para um problema muito sério que acontece não só em Santos, mas em todas as cidades, que é com relação ao trabalho infantil. Estarrecedor é o resultado da pesquisa encomendada pela Prefeitura, feita pelo IPAT, que revelou que a maior parte da população santista não consegue identificar o trabalho infantil. Vê, como você bem citou, a criança fazendo malabares na rua, se dispondo a limpar o para-brisa do carro, mas não entende que aquilo ali é um trabalho infantil. Então é uma prática que tem que ser condenada, porque por trás de todo o trabalho infantil tem um adulto explorador e é uma luta que toda a sociedade tem que se engajar para acabar, porque o lugar de criança é na escola e brincando. É verdade, tema bastante importante e gera uma série de colocações, de questões polêmicas em torno dele. Professor Iberê, tudo bem, Iberê? Prazer também tê-lo a bordo mais uma vez. Prazer é meu estar acompanhando vocês, sempre é uma alegria poder participar dessa bancada tão recheada de autoridades aí. Muito bem. Lembrando que estamos sempre online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Você clica no ícone do painel regional, confere a gente em tempo real. O programa encerrado vai para o YouTube, você pode rever os trechos que julgar mais interessantes ou, claro, o programa por inteiro, você fica sempre à vontade. Quem está com a gente, não é, diariamente, acompanhando a sua participação, a produção da equipe aqui do painel, mais uma vez atenta a nossa Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Dani? Tudo. Boa tarde, Boturão, convidados. Boa tarde a você que está nos assistindo.
O nosso Facebook está aberto, esperando por você, com suas dúvidas, sugestões, opiniões, críticas. A bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem, queria registrar aqui a realização do 8º Congresso das Associações Parkinson do Brasil, né, que acontece de 22 a 24 desse mês de outubro, portanto na quinta-feira começa e vai terminar no próximo sábado, é isso? 22, 23, 24? É, exatamente, de quinta a sábado, lá na Associação dos Médicos de Santos, e o Grupo Lotus, através do professor José Pascoal Vaz, envia aqui para a gente o release, enfim, a gente evidentemente que divulga com muita satisfação, muito prazer, afinal de contas o mal de Parkinson é um problema, uma doença que afeta muita gente aqui pela região da Baixada Santista. Contatos www.grlotus.com.br/Congresso PHP. Confirmando, www.grlotus, tudo junto, .com.br/Congresso .php, tá certo? Está feito aí o registro, né? E a gente lamenta também o falecimento da atriz Ioná Magalhães, né? 80 anos de idade, depois de uma cirurgia cardíaca no Rio de Janeiro, faleceu nessa manhã. Ioná Magalhães participou de N novelas pela Globo, pela Tupi, pela Bandeirantes, principalmente pela Globo, e um destaque para um dos filmes mais famosos, né, do cinema brasileiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, com o Geraldo Del Rey, né? A Ioná estrelou o filme há 51 anos, né? 1964, um filme que é falado, comentado até os dias de hoje. Na televisão fez várias telenovelas, minisséries, e uma que ficou muito marcada, que foi, claro, o Roque Santeiro, né? Tá aí, portanto, a gente lamenta. Semana passada eu comentava com o Iberê, né? Nós noticiamos aqui a morte do Miele e a morte, infelizmente, do professor Batan, né, no mesmo dia. Ontem, lamentavelmente, a perda do professor Cláudio José dos Santos, e hoje quase que conjunto de novo, né? A Ioná Magalhães deixa também o cenário, na verdade, das telenovelas, do cinema, do teatro, enfim, das artes. Muito bem. Nós falamos na abertura, a manchete do Diário do Litoral, essa quadrilha aí que acabou assaltando, fazendo uma verdadeira leva, um arrastão, não é? No shopping de Guarujá, ali na Balsa, né? Na travessia de Guarujá para cá, para a cidade de Santos, né? Houve tiroteio, depois perseguição, tiroteio contra a lancha da Receita Federal. Nós temos algumas fotos aí, se o pessoal puder soltar, tá aí o pessoal já chegando a Santos, tentando fugir ali pela mureta da Ponta da Praia. Aí o momento em que os tiros, né, disparados por esse marginal, por esse bandido, contra a lancha da Receita Federal, né? Aí você vê a fumacinha do disparo, né? E aí o sujeito apontando a arma novamente. Eu não sei quantos tiros foram dados, né? Mas provavelmente mais de um. Esse é um dos detidos pela polícia, 2 foram detidos, né? E mais um foi também detido só para investigação e essa coisa toda, e acabou sendo liberado. Tem 2 detidos que têm todas as indicações de terem participado desse assalto e desse, não vou troca de tiros, né, porque a lancha da Receita não revidou os tiros, não disparou de volta, né, mas os tiros dados contra a lancha da Receita Federal, que mostra que... Aí havia uma outra foto ainda de um assalto também ontem de manhã. A gente separou esse, depois na sequência o Gustavo, que se puder colocar, senão não tem problema. Só para a gente relacionar um assalto também que aconteceu ontem pela manhã em São Vicente, numa padaria, enfim, e que a padaria que fica localizada na Esplanada dos Barreiros, né? O caso foi parar no 2º DP, e pela manhã o sujeito armado também com 2 outros companheiros fizeram uma limpa também na padaria. Ou seja, a ousadia da bandidagem, infelizmente, não tem limites, né? Ayrton, o Iberê, o Santana ficam à vontade. Pois não, Ayrton? Infelizmente, o que chama atenção nesse caso aí é a palavra que você colocou e define a situação que é horrorosa para a sociedade e para nós. A ousadia, à luz do dia, bandidos, meliantes, criminosos, marginais, fazendo um refém. Aquele primeiro rapaz que aparece ali de camisa azul levantando os braços não é bandido, é um refém que eles trouxeram para dentro do barco. À luz do dia, armados, entram num shopping e fogem pelo canal de um dos maiores portos do mundo. Obviamente, todos sabemos, até eles, que é monitorado, que esse canal,
que é o canal do Porto de Santos, de Guarujá e de Santos. Ele é fiscalizado, ele é policiado, ele é monitorado, ele tem um movimento enorme. Então, o que chama atenção de forma muito negativa é a ousadia do bandido, que realmente não acredita na resposta do governo, do Estado, quanto à repressão. Está ousado, está perigoso, ao ver que o pessoal da Receita Federal que estava na outra lancha começaram a fazer as imagens, não pestanejou e disparou contra, abriu fogo contra, e não eram nem policiais, contra o pessoal da Receita Federal. Isso tem uma ligação, isso a gente poderia fazer uns 30 programas aqui, um atrás do outro, que a gente não ia esgotar esse assunto quando a gente fala de violência. Esse caso, essa situação tem um link, tem uma ligação direta com a página, com a manchete do Jornal da Hora que o Santana mencionou, o trabalho invisível. Nesse domingo eu caminhei por algumas comunidades no Guarujá, especificamente o Morro do Macaco. Nós subimos lá e nós participamos de uma confraternização, conversamos com muitas pessoas, muitas mães, nos reunimos com centenas de crianças e adolescentes, centenas. E eu usei até essa terminologia, Santana. São pessoas, principalmente essa juventude e essa criançada, que parece que são invisíveis, usei até o mesmo termo que você usou na manchete do Jornal da Hora, ao poder público. Porque não adianta só repreender, não adianta só ter uma atitude eficiente quanto a prender o bandido que disparou, que tentou roubar a luz do dia no canal de Santos e disparou contra a Receita Federal. É preciso que a gente comece a repensar a questão de segurança linkado com a questão da educação. Nesse momento muito importante, onde o governo do Estado pretende, através da Secretaria de Educação, promover uma reorganização escolar, que no frigir dos ovos vai significar fechar sala de aula e fechar escola. Que para mim, na minha visão política, coletiva, social da questão, significa diminuir custeio, enxugar custo. Educação não pode fazer parte da pasta do custeio de nenhum gestor. Educação é investimento. Para de fazer qualquer coisa e investe em educação agora, para que a gente não precise investir tanto em repressão lá na frente. Não sou a favor de essas questões aí, os direitos humanos, coitado do bandidinho, coitado, ele veio da favela, ele veio... Não é assim não, eu não penso assim. Eu acho que o Estado tem que ser repressivo sim contra aquele que sai da lei. Mas tem que dar condições para que as pessoas continuem, tenham condições de trilhar a sua vida dentro da lei. Esse é o papel do Estado. O Estado surgiu para servir o cidadão, não o contrário. Hoje em dia a gente vê uma inversão, o cidadão servindo o Estado. Então a gente precisa repensar, refletir nesse sentido, porque é muito importante, nesse momento que o país passa de uma forma geral, a gente trazer essa discussão para dentro das nossas cidades, dos nossos bairros, da nossa região e começar a buscar soluções. Na verdade, fica olhando aí o Ayrton, e o Ayrton está dizendo uma coisa interessante. Eu vou citar mais um outro caso aqui, de 18 assaltantes que bloquearam um ônibus fretado. E 18 assaltantes dois entraram, recolheram tudo que os passageiros do fretado tinham em plena luz do dia, às 6 horas da tarde. Então é assim, a impunidade no país leva a isso. Depois você tem uma outra vertente. Quando você fala da educação, eu estou um pouco afônico, já tanto falar dessa história de educação, entendeu? Mas de qualquer jeito, brinca-se de educação nesse país. Então, e vou linkar com a manchete do Jornal da Hora. Esse trabalho invisível, né? Por que ele existe? Porque eu não tenho nenhum investimento na escola, porque eu não tenho nenhum atrativo na escola, porque eu nunca cuidei da educação nesse país. A criança não tem o porquê ficar na escola, porque este país não reconhece culturalmente ninguém. Ninguém. Então, o que você tenha, aí nós vamos linkar tudo. A Bolsa Família, nós vamos linkar aí a falta de oportunidade no emprego, a economia estabilizada a zero. Quer dizer, esse conjunto todo vai levar ao quê? Vai levar a aumento da agressividade social, porque você não tem para onde ir. Recuperar isso, gente, por experiência, por qualquer filósofo, qualquer educador do mundo, é no mínimo 30 anos. No mínimo 30 anos. Para você começar a criar uma nova geração.
Mas se não começar, não Mas vai. o- Cada nós dia estamos- que não Mas, começa é um dia que atrasou. Perfeitamente. Mas Exato, para é isso. começar, você precisa ter pessoas sérias, com a caneta na mão. Pessoas que estão preocupadas com isso. Não pessoas que estão aí, né, nos envergonhando no mundo todo. É gente. verdade. Então, enquanto eu tiver essa matiz aí, esta cara de políticos no Brasil, que para cada lado que você olha, você se assusta mais, porque entrou lá para fazer a mesma coisa daquele que ele está condenando. Então, o que é que nós esperamos? Absolutamente nada. Eu gostaria que vocês me indicassem 5 políticos atuais, que eu faço, então, esses 5 aqui poderiam, me dê 5. Gente, a cada cavocada, que nem pescador, cada cavocada é uma minhocada, não tem jeito. Então, no esporte, dentro das Forças Armadas teve escândalo. Gente, o que nós estamos... E aí, assim, alguém para falar em educação. Sabe quando é que vai falar em educação? Próximo da eleição. Exatamente. Próximo da eleição, uma beleza. Eu vou construir 5.400 creches de hoje para amanhã. Você dorme hoje, amanhã tem 5.000 creches novas para você pôr seu filho. Ora, isso tudo virou uma brincadeira. Então está se discutindo aí CPMF, querem dinheiro para fazer o quê? Ah, não, mas o pré-sal, lembra da história do pré-sal que vai para a educação? Mentira, não vai para lado nenhum. Coitado do Adib Jatene, quando foi lá, vai para a saúde, foi nada. E essa se passar não vai também. Então, aí fala assim, esta geração vai ter que começar um dia, mas lamentavelmente não com essa corja de pessoas que hoje dominam a política brasileira. Qualquer que seja o partido, eu não estou dizendo de A, de B ou de C. Nenhum. Enquanto não mudar este processo, e eu venho batendo aqui, o sistema político nacional tem que ser repensado. Enquanto nós não mudarmos, não vai ter jeito. Então vai continuar a impunidade, não existe exemplo, a criança não tem onde se espelhar, e aí nós vamos, assim, cada vez mais assistir à degradação dessas relações sociais. Marcos Santana, pois não, Santana? Bom, como o Ayrton bem lembrou aqui, esse assunto a gente pode ficar até... Sem dúvida. 30 programas. 30, não vai a semana esgotar. inteira só E não falando esgota. sobre isso, que a gente não esgota. Mas eu gostaria de abordar 2 aspectos rapidamente. Primeiro, o policial, porque os criminosos eles vão se diversificando e vão aperfeiçoando o seu modo de operação. Não é novidade para ninguém que agora os bandidos agora inventaram essa nova vertente, que é o bandidismo náutico, né? Não é o primeiro caso de acontecer, de casos de que o bandido pratica o ato e foge de barco, assim como outras modalidades. O bandido deixou de assaltar a agência bancária para explodir o caixa eletrônico e por aí vai, né? Saidinha de banco, por aí vai. Então acho que o que falta nesse momento é investir mais na polícia, no trabalho de investigação, no trabalho de inteligência, porque não adianta você apenas querer dar uma resposta para a sociedade apostando no policiamento ostensivo, porque sempre o cobertor vai ser curto, você vai colocar o policiamento de um lado, o bandido vai para o outro. Então, se investir no trabalho de investigação, de inteligência, para a polícia se antecipar aos passos da bandidagem, aí vamos começar a ter uma solução para esse problema. Agora, o outro aspecto que eu gostaria de falar é sobre a questão da criminalidade, está intimamente ligada à educação e condições econômicas. Não quero dizer aqui que a pobreza indica que a pessoa vai procurar criminalidade, ao contrário, a grande maioria das pessoas tem um trabalho digno, buscam garantir o seu sustento através do trabalho, através de atividades honestas. Agora, por outro lado, isso aí, a falta de educação, a falta de valores morais, sociais, acaba contribuindo para que uma parcela maior nossas crianças acabem indo para a bandidagem. Então, o que precisamos realmente é mudar o paradigma, mudar o modelo de educação no Brasil e realmente investir na educação. Na semana passada, eu tive a oportunidade de participar de uma entrevista coletiva com o ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque. Né? E a primeira pergunta que eu fiz a ele foi, no discurso de posse, o presidente prometeu a pátria educadora. Pátria educadora. Em 10 meses tivemos 4 ministros da educação. Perguntei, alguma coisa está errada, né, ministro? Aí ele falou, olha, essa pátria educadora é só apenas um slogan, não é uma política de governo.
Então, quer dizer, é apenas para a torcida aplaudir e, ao contrário, não tem efeitos práticos algum, né? E ele citou outro aspecto interessante, que a culpa por a situação da educação não é apenas do governo federal que define uma estratégia definida, eficiente. É a culpa também dos gerentes locais. Porque os prefeitos, ele sugere que o governo federal federalize a educação básica, né? Para que o ensino seja de qualidade em qualquer parte do país, né? Ao contrário, mas essa ideia enfrenta muita resistência, porque os prefeitos dos rincões pelo país não querem que isso aconteça, querem a verba que o governo manda, através do Fundeb, etc., né? E querem ter o poder de indicar politicamente o diretor daquela escola, o secretário de educação da sua conveniência e por aí vai. Então, nós continuamos nesse círculo vicioso. E poder fazer a licitação de merenda, licitação de uniforme. Exatamente. Então, enquanto continuarmos nessa lógica perversa para nosso futuro, a educação no Brasil não vai ter nenhum avanço. Muito bem, é um tema interessante também, né? Nós vamos para um rápido intervalo, depois temos aí um VT com a equipe, aqui com a Daniela, os problemas que acontecem diariamente aí na Balsa, Santos Guarujá, na travessia, enfim, tem tudo acaba tendo uma Muito bem, voltamos, segundo bloco aqui do painel regional com o nosso Ayrton Cinto, o Marcos Santana, Iberê e, claro, sempre atento aqui a nossa Daniela Fiscarelli, que teve recentemente, né, Daniela? Junto com a equipe do painel regional, conversando com os usuários da Balsa, né? Foi o nosso repórter cidadão, Cristiano Silva. Ele esteve lá na Balsa, na travessia Santos-Guarujá, para conversar com a população sobre os problemas que enfrentam essa travessia diariamente. Acompanha na matéria. Estamos aqui na travessia de Balsa, Guarujá, Santos, agora com o Gilson, que também é munícipe aqui da cidade e usuário do serviço. E eu vou perguntar para o Gilson, como é que está o serviço aqui de Balsa, Gilson? Se for pelo custo, o trabalho que eles mantêm para a população, eu acho muito fraco, muita demora. A fila aí não tinha nenhum guarda até essa semana, só foi passar a reportagem, rapidinho apareceu guarda para tudo que é lado. Mas eu vou te falar uma coisa, eu acho muito caro pelo trabalho que eles passam pra gente. Vamos aqui na fila da Balsa agora com o Reinaldo, que também não está muito satisfeito, hein? O que está ocorrendo, Reinaldo? Tá muito lento, dos últimos 4 dias pra cá não tá parando tudo, não tá dando pra passar direito, tá muito trânsito. Você acha que o preço é justo? Olha, eu acho que é um pouco caro. Fiscalização então não tá funcionando? Nenhuma, você fala com eles falam que foi autuado pela câmera. Até aí... Tudo bom, amigão? O que tá acontecendo aí, amigo? Não sei, eu tô tentando pegar a balsa. Eu cheguei aqui, eu vi a placa agora ali da balsa. Eu vim pra balsa agora, mas não sei o que aconteceu. O que tu tá achando aí? A fiscalização tá fiscalizando? É a primeira vez que eu tô passando aqui, eu não sei. Tu acha que furar fila é uma coisa legal? Não, mas é fila, tudo isso aí pra trás? Tudo fila. É o fim da fila. Eu não sei onde é o fim, né, problema? Boturão, os problemas aqui são enormes, hein? Então a fiscalização que não fiscaliza, o custo que é alto, a demora da balsa, me parece que o usuário realmente está insatisfeito. Imagens, Marcos Guerreiro, eu, repórter cidadão, aqui da travessia de Balsa, Guarujá, Santos, para o painel regional. É com você, Boturão. Valeu, Cristiano, nosso repórter cidadão. Tem muito problema realmente de lá para cá, principalmente? Muito problema. Inclusive, aliás, a gestão do trânsito no Guarujá, há tempos vem debatendo isso, questionando isso. Nós temos um grupo de guerreiros poucos, uns 18 agentes de trânsito. Alguém pode ligar ao vivo aí e me corrigir no ar, não tem problema não. Um pouco mais, um pouco menos. Se você dividir, tirar o pessoal que está em férias, está afastado, está doente, e pelos turnos de trabalho, hoje, agora... Nesse momento no Guarujá, cuidando do trânsito, deve ter uns 3 ou 4 heróis lá, guerreiros. Precisa otimizar essa estrutura, uma cidade turística, 300 mil habitantes. No verão passa a ter 700, 800 mil habitantes durante alguns dias. Precisa organizar. Não é possível, eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu paguei minha faculdade de Direito como amarelinho. Eu fui operador de tráfego na CETEM em São Paulo, entre 90 e 95, 1990 e 95. Então eu conheço um pouco dessa questão da engenharia de tráfego. Trabalhei na operação de tráfego durante 6 anos. É preciso encarar essa situação como uma demanda importantíssima. Não adianta a prefeita vir aqui sentar e falar que não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, usa a criatividade e a competência para buscar soluções. Eu quero fazer a menção e parabenizar o meu amigo, o advogado Sidney Aranha, que impetrou uma ação, distribuiu uma ação, entrou com uma ação, justamente cobrando
movimento, ação, atitude da Prefeitura do Guarujá no sentido de fazer a fiscalização na fila da balsa, Boturão. E recentemente houve a confirmação no tribunal que a cada furada, a cada malandragem lá na fila, a própria prefeita será responsabilizada por uma multa. Nós não queremos, o Aranha não quer, eu não quero, eu acho que ninguém quer tirar dinheiro do bolso da prefeita. As pessoas confundem um pouco as coisas, né? Então, a gente estava conversando aqui antes de voltar ao bloco, né? Na verdade, a travessia da balsa, quando ela sai lá do atracadouro de Guarujá para o de Santos e vice-versa, é a responsabilidade do DERSA. Sim, né? do Estado. Do Estado. Agora, o acesso à travessia do lado de cá, Santos, do lado de lá, Guarujá. Eu vou puxar né? a sardinha, a brasa, o churrasco inteiro para a minha cidade, para o Guarujá, óbvio. Mas Santos também. Mas você percebe uma organização melhor, por quê? Por causa da estrutura. O operador de tráfego de Santos é melhor que o de Guarujá? Não. Ele tem um número maior, uma quantidade maior, mas ele é mais treinado, tem estrutura, mais viatura. É preciso enxergar essa demanda no Guarujá. E, voltando a falar dessa questão dessa ação que o Sidney Aranha, como advogado, patrocinou, defendendo de uma forma coletiva, né, quem usa, o usuário, não só o morador, mas todo o usuário, até o santista também que vem para cá e volta, obviamente, e pega aquele acesso da volta do Guarujá para Santos. Ninguém quer tirar dinheiro do bolso da prefeita. A gente quer alertar, sacudir, mexer, falar assim, acorda, sai da cadeira e vai cuidar do problema. Não adianta chegar e sentar e falar, não tem dinheiro para fazer as coisas. Tem que usar criatividade, tem que usar competência. Então, é um problema gravíssimo. O Guarujá já passou do tempo de ter pelo menos uma secretaria de trânsito ou de transporte, principalmente porque tem, do lado do porto, um acesso extraordinário. Não basta só ficar dependendo da Codesp e da perimetral montada pelo governo federal por causa do porto ali, aquele acesso. Precisa uma logística diferente. Quem é do ramo sabe o que eu estou falando. O Guarujá padece disso. E eu espero que essa ação aí, que o Sidney conseguiu êxito, em nome de todos nós, faça movimentar um pouco aí a estrutura da Prefeitura do Guarujá, da senhora Prefeita do Guarujá, no sentido de mais uma demanda importante. E aí eu chamo para aquilo que você falou e lembrou bem, Boturão. O polo gerador de tráfego é um acesso controlado, administrado pelo governo do Estado através do DERSA. Então o governo do Estado tem que participar da solução desse problema. E aí eu digo, é prioridade para a nossa cidade do Guarujá e para Santos, falando do Guarujá, a construção de um túnel que está com a obra parada por causa de malandragem no edital, a 3 bilhões e 200 milhões de reais, é prioridade? Pode ser bom, mas é prioridade? Nós precisamos de tantas coisas importantes, básicas, mas tão importantes quanto na cidade do Guarujá e em Santos também. Para que gastar esse dinheiro? Eu continuo questionando. E voltando àquela questão aí da molecada aí, do trabalho infantil. No Guarujá não tem o Senai. O governo, ao invés de fechar, o governo do Estado, ao invés de fechar a escola, ajuda o empresário, ajuda a Fiesp a colocar um Senai lá no Guarujá para preparar essa mão de obra, tirar esse menino que está na sua foto e colocar ele dentro de um curso técnico, para colocar ele no porto para trabalhar. Só para a gente amarrar essa questão aí da travessia, só para deixar claro, essa ação ganha pelo Sidney Aranha em caso de acontecer, o caso de haver alguma irregularidade na fila, no acesso para a balsa. Furou a fila, cada furada na fila é uma multa. Mas eu acho que aí tu tá aí, isso é uma matéria gasta, já é bobagem isso, até o que o Sidney fez, porque na verdade existe um investimento tão grande. Nós temos aí, para ser entregue rapidamente, a ponte estaiada, o túnel, aquele outro túnel na entrada da cidade, e mais esse outro. Gente, são quatro pontes, mais o túnel, tem aquela submersa, aquela que vai, tem uma coisa, já está tudo preparado, entendeu? Então não vão ficar, não vão ficar discutindo. Não vão ficar discutindo isso aí. Por favor, gente. 3 bilhões. Governador, pelo amor de Deus, Geraldo, sou um homem do bem, sou um homem inteligente, quer ser presidente da República, pode até ser lá na frente. Não faz isso com o Guarujá. Não deixa isso acontecer no Guarujá. Por que você está levando... Gestão, prioridade. Nós temos esse problema, por exemplo, do acesso, que pode ser resolvido de outra forma, com uma gestão melhor, organizada, ajudar o governo do Estado, junto com a DERSA, a ajudar esse acesso, tanto do lado de Santos quanto do lado do Guarujá, melhorar com a estrutura, ajudar a criar essa CT aqui, dá para fazer uma parceria assim, governo do Estado e Prefeitura do Guarujá, esquece esse túnel. A gente pode buscar outras soluções. A travessia de balsa bem organizada supre a demanda assim, sempre suprir e vai continuar suprindo. Transfere esse dinheiro para outras questões sociais, porque aí estica a conversa, né? Mas, Iberê tem um conhecimento muito superior ao meu pelo menos aqui na bancada.
ele está sendo irônico, ele sabe que a ação do Sidney vai mexer com a mulher lá, e eu entendo perfeitamente e esposo a ideia do Iberê. Não é possível, a cada 2 anos inaugura uma maquete lá, Iberê. Aí gasta dinheiro com capacete, a prefeita vai lá põe capacete para inaugurar a maquete, o governador vem, botaram, tem foto na rede social, no jornal, inaugurando maquete de capacete. Para, isso é deboche com a população. A gente precisa... Mas é o que, maquete da ponte? Maquete da ponte. Teve a maquete que o governador Serra eu lançar aí, depois era no dia dirigente, seguinte, pra azar dele, na época, pô. da agência, agência metropolitana. Não foi, pra azar verdade, dele, no dia seguinte, o presidente Lula esteve aqui. Isso. Né? Aí nós temos que pensar o seguinte, o Ayrton deu uma ideia fantástica, para que a gente tire essas crianças do trabalho invisível. Poderia, né, o Sistema S tá aí. Agora, não esqueça que o Sistema S foi dilapidado agora. Tiraram dinheiro deles. Por quê? Porque eu tenho que pagar o rombo da... E está aí o SCAF, aí na televisão, mostrando por A mais B, que era um dinheiro muito bem investido, que a gente sabe da formação, a importância social do Sistema S. E, no entanto, foram mexer até nisso. Foram tirar o dinheirinho que tinha lá. Então, esta é a coisa, Ayrton, que nos deixa um pouco assustados. Muito assustados, né? Existem estruturas que podem ajudar, tem. Estruturas sérias, em outros tempos, sérias, que sempre cumpriram um papel importante na sociedade, sim. Mas parece que o povo descobriu, esses nossos governantes, eles descobriram que tem dinheiro. Então eles vão lá, o Sistema S tem, então tira um pouquinho. Aquele ali tem também, aquele tem. O pré-sal, não sei o que, tira um pouquinho. E assim, nesse tira pouquinho, quem sofre é a população. Então, é lamentável destruir essas ideias que outrora foram tão vitoriosas e ajudaram tanto. Quem lembra, nós estamos aí, o Senai da Ponta da Praia nosso aqui, a escola que hoje demoliram, vão construir, parou, não tem dinheiro, não pagaram. Quantas e quantas pessoas foram formadas ali, que arrumaram um ofício, que aprenderam a trabalhar, que são grandes profissionais hoje. E, no entanto, nós vamos mexer nisso, nós vamos lá tirar dinheiro deles. Então, esta é a brincadeira que te deixa um pouco desalentador isso tudo. Então, o dinheiro está sendo retirado dos bons investimentos. É o que me assusta. Muito bem. Santana, quer completar alguma coisa? Não? Gostaria de comentar sobre a travessia entre Santos e Guarujá. Na minha opinião, esse modelo é um modelo ultrapassado, arcaico, que eu acho que está relacionado a comunidades antiquadas. Né? Os lugares por onde eu passei, a travessia de Balsa está relacionada com comunidades que pararam no tempo. E parece que é o nosso caso aqui em Santos. Turisticamente, né? Até como se fosse como um passeio, né? Um passeio. Uma balsa ficaria aí, né? No ano retrasado, eu tive a oportunidade de visitar Hamburgo, na Alemanha. Hamburgo é o segundo maior porto da Europa, né? Então, portanto, é bem importante. O tráfego de navios ali é muito intenso. E eu visitei um túnel que em 2011 fez 100 anos. E ao longo da nossa história nós não conseguimos dar uma solução. Assim como o Ayrton falou, esse projeto do túnel submerso, né, o tal submerso, que o governador vem defendendo, que tem um projeto, ele não atende de jeito nenhum às nossas necessidades. Primeiro, o local escolhido é completamente inconveniente, o custo dele, a tecnologia pode ser moderna, mas em relação ao custo-benefício é completamente inconveniente, sendo que existem outros projetos de ligação seca, por ponte ou em outras partes da região, que podem perfeitamente não só atender o trânsito de veículos de passeio, mas também com os veículos de carga, fazendo a ligação entre a parte de Santos e a parte do Guarujá do Porto de Santos. Então, portanto, o que precisa é uma discussão mais serena em relação a esse assunto, evitar de lado querer assumir uma paternidade sobre projetos mirabolantes e dar uma resposta à comunidade, que no final das contas é ela que paga a conta, não só com o seu dinheiro, mas com o seu tempo desperdiçado na fila da balsa. O que precisa entender, na minha visão, é a diferença entre prioridade e necessidade. Tudo que significa melhoria para a condição de vida do morador é necessidade. Mas prioridade. Tenho certeza que quando você conheceu esse túnel lá na Alemanha, Hamburgo, ele ligava uma cidade até uma outra cidade, e eu tenho certeza que o índice de desenvolvimento dessas duas cidades na Alemanha são extraordinários. Aí nós queremos construir, nós não, o governador... Liga duas partes da cidade, na verdade. Duas partes da mesma cidade? Então, o governador do Estado de São Paulo, ou o Estado de São Paulo, ou o governo do Estado de São Paulo, junto com os
os empresários querem construir um túnel para ligar a cidade de Santos à cidade do Guarujá, que tem 300 mil habitantes, sendo que 100 mil ainda moram em favelas, morro, área de palafita. 100 mil, 1/3 da população, eu não posso admitir calado, né? A gente não pode, eu não consigo discutir isso calmamente. Eu acho que a minha ascendência italiana entra mesmo na discussão, porque eu não posso admitir que um governo queira colocar 3 bilhões e 200 milhões inicialmente, né? A gente sabe que as obras, sempre o preço aumenta no decorrer do contrato de execução. O que impressiona, Ayrton, sabe qual a diferença na questão do número? Perdão, Santana. É que o nosso déficit habitacional no Guarujá é de 20 mil moradias. 20 mil moradias, grosso modo, com estrutura, a gente com 1,5 bilhão de reais resolve o problema de estrutura física para moradia, mas tem que criar ao redor disso tudo uma possibilidade daquele pai de família poder trabalhar, daquele adolescente poder trabalhar para sustentar e pagar. Eu não acho que o Estado tem que dar casa de graça para ninguém. Nós trabalhamos para ter a nossa, tem muita gente que ainda paga aluguel. O caso da Vila Nova é emblemático, lá que nós estamos à frente, lá defendendo como advogados da associação. Levamos deputado federal, deputado estadual, fomos até São Paulo, falei com o promotor, falei com o juiz, falei com o pessoal da prefeitura. Ali é um lugar pontual, onde tem 5 mil famílias, mais de 10 mil pessoas já estão morando. A gente está tentando fazer um acordo com o dono da área para a associação adquirir essa área e fazer daquilo um bairro. A prefeitura já disse que não tem dinheiro. Eu estou em contato com o promotor de justiça para fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta, para poder os próprios públicos para aquela comunidade, creche, hospital, escola, sejam construídos pela associação. Quer dizer, nós estamos fazendo uma gestão como se fosse paralelo, um poder, aspas, paralelo aí do poder público para poder resolver essa questão. Só que a gente precisa ter comprometimento dessa questão semântica. O que é necessidade, o que é prioridade para uma comunidade. Mas, Ayrton, você levantou aí, assim, é um déficit habitacional que você está levantando, numericamente, de 20 mil residências. Sim. Então eu vou fazer uma perguntinha, pergunta de velho, que já está cansado com essa discussão. Qual é o déficit habitacional do brasileiro? Sei lá. Qual é o déficit educacional do brasileiro? Qual é o déficit de saúde do brasileiro? Sim. Gente, nós estamos falando aqui de déficit de absolutamente tudo. Só não tem déficit naquele paizinho lá, aquele ali no centro tal de Brasília. Tem aquele Brasília, aquele outro país ali. Não, mas num pedacinho só de Brasília. Naquele, ali, né? Ali. No redor. Não, é que agora eles criaram uma ponte aérea para a Suíça, para um monte de lugar, então eles nem passam por essa. Por isso que não sabe o déficit habitacional de absolutamente nada. Eu continuo discutindo, há quantos anos participo de programas. Nós continuamos discutindo. Está morrendo porque não tem saúde, está morrendo porque não tem casa, está morrendo porque não tem segurança. Para! Então é assim, não tem prioridade. Prioridade para a política nacional é voto. Povo é detalhe. Você queria ser prejudicado também? Que alguém te prejudicasse depositando 5 milhões de dólares numa conta sua, porque o presidente da Câmara disse eu já ofereci. Nós oferecemos. Não, mas parece que o caso do presidente da Câmara era o problema do irmão gêmeo dele, né? Essa coisa que eu não sabia. Ele parece que tem um irmão gêmeo que teve aqui, não sei se leram. Pediu o passaporte emprestado para viajar e fugiu. E ele acabaram de descobrir. Parece. É o pior, se ele roubar desse jeito na nossa cara, ou será que a gente é idiota desse jeito? Então, né? Parece que até o Rodrigo Faro, que tem um programa num canal de televisão, parece que vai fazer um encontro dos dois. É uma coisa bonita, eu fiquei emocionado. Vamos para o nosso intervalo, né? E voltamos daqui a pouquinho na sequência do painel regional. Muito bem, a gente volta, este é o terceiro e último bloco do nosso painel regional, Ayrton Cinto conosco, Marcos Santana, Iberê e a Daniela atenta aí à sua participação. Pois não, Dani? Tem um comentário do Uriel Vilas Boas. A violência aumenta a cada dia na nossa região. Até a imprensa, a OAB, as entidades empresariais e outros segmentos podem atuar para cobrar um sistema policial eficiente, que começa pelos respectivos, passa pelos salários e pelos equipamentos dos policiais. Tudo isso é verdade, acho que o Uriel tem sua razão. Mas esse tipo de assalto, por exemplo, que aconteceu lá no terminal do ferryboat lá do lado de Guarujá, e parar em Santo, tiro, enfim, isso é uma coisa programada, enfim, não é que a polícia pudesse evitar, não é? Talvez a polícia, um policiamento maior,
tivesse a possibilidade de capturar toda a quadrilha, enfim, de uma maneira mais rápida e mais efetiva. O trabalho de inteligência da polícia... O trabalho de inteligência poderia ter resolvido já. Mas eu acho que agregar tudo isso que ele está falando, que é importante, o empresário, a OAB, nós entramos naquilo que é uma descrença institucional, que as pessoas acabam não se apartando desse processo, gente. O empresário, quando você fala, o empresário pode ajudar, o empresário, todo mundo mete a borracha, mas o cara recolhe imposto a vida inteira e não tem segurança para nada. Não tem nada. Então, eu não estou defendendo o empresário, mas todos nós que recolhemos nossos impostos, estamos vendo aí nossos impostos para onde vão. Vão aí para a Suíça, vão para viagem, para família de não sei o quê, para Porsche, em nome de Jesus. Tem de tudo, gente. Pelo amor de Deus, pô. Não, o que o Uriel falou, tem razão, faz sentido, mas não esgota. A gente precisa trabalhar as duas frentes. A questão da repressão, melhorar salário de polícia, porque hoje policial militar, policial civil, no início de carreira, mora do lado do bandido, que ganha pouco. Pô, isso é fato. Se estiver errado, também pode ligar e me corrigir aqui ao vivo. Então tem que melhorar salário, estrutura, treinamento, óbvio, mas tem que atacar a parte principal. Não adianta eu deixar só a árvore crescer e ficar cortando. É melhor não deixar a semente frutificar. Para não deixar frutificar, é trabalhar questões habitacionais, porque onde tem luz e não tem favela, e tem uma casa construída, tem um posto policial, tem um posto de saúde, a população se sente mais segura. E o crime não precisa ser combatido, ele automaticamente se desloca dessa situação. Então é preciso pensar estruturalmente a questão da violência, o combate à violência. Combate à violência não é dando tiro, não é você dá tiro em quem te dá tiro, isso aí é a resistência, isso é o combate ali do asfalto, da rua. Nesse momento que o cara deu um tiro, o outro vai lá e revida e dá um tiro também, você está se defendendo. Agora, a violência, do seu ponto de vista social e coletivo, não se combate com violência. Muito bem. Daniela, pois não. Pergunta do Cosme Santos. Iberê, por que aqui no Brasil são os donos de empreiteira que são presos e por que pessoas que receberam grande quantidade de dinheiro de corrupção sequer têm seus nomes citados? E por que a nobre presidente Dilma, que no seu partido e no seu governo não tem preso, só eles que são santos? Bom, primeiro, Cosme, um abraço, mas santo, essa palavra, só na porta da igreja quando eu passo. Santo está difícil. Depois, assim, todos com esta coisa da delação premiada, porque não pode, segredo de justiça. Eu não sou advogado, o Ayrton é um brilhante advogado, sabe melhor do que ninguém, que a legislação brasileira cria uma série de proteções, né, que é legal, ninguém está inventando nada. É o segredo de justiça. Se você for desafiar o nome dos políticos que estão já envolvidos na Lava Jato e que não pode ser divulgado porque tem o segredo de justiça, eu pergunto para você, não acaba, essa lista não acaba, nós chegamos a nos assustar dos nomes. Professor, entendeu? Pois mas mais famigerado que o segredo de justiça é a tal da imunidade. Sim. Imunidade parlamentar. O político comete um crime comum, não é um crime por causa do exercício do seu mandato, porque ele está emitindo uma opinião, mas um crime comum, está roubando dinheiro público. E ele tem uma imunidade em relação a isso. Não, e tem mais, hein? Se ele roubou na gestão anterior, ele não é mais crime. Na anterior não é mais crime. Mas é preciso fazer uma ponderação aí, né, Iberê, em relação ao Cosme que falou. Concordo contigo, está indo preso só empresário, até agora a gente não viu... A gente viu sim. Políticos alguns, né? Nós vimos políticos do alto escalão do Partido dos Trabalhadores presos, saíram, foram presos de novo, teve gente que foi preso e recebeu outra sentença de condenação lá dentro da cadeia, que é o Zé Dirceu. Então, eu vejo com esperança, sim. A nossa sorte, Cosme. O Zé Dirceu está virando assim meio que mártir, né, dessa turma toda, né? Não, tem o livro ele está pagando o preço de todo mundo. Agora aí, vai né? sair o livro dele. Cadê os outros aí também? Então, mas eu creio que esse segredo de justiça bem colocado pelo Iberê, que é verdade, falou com propriedade, a questão é a seguinte, ele serve para resguardar até um momento, ele não é eterno, porque a hora que sai a condenação, vão bater lá na porta da pessoa, pode ser o Lula, pode ser a Dilma, pode ser o filho do Lula, isso vai aparecer. Então eu quero assim, se puder, eu te tranquilizar, dizendo que eu enxergo com bons olhos, por uma questão de logística jurídica ou judicial. A sorte do país é que esse processo começou no Paraná. Saiu do eixo Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Que a Polícia do Federal do Paraná, a Justiça Federal do Paraná está de parabéns. Não estou desmerecendo a Polícia Federal nem a Justiça Federal desse eixo. É que não houve
pressão, não haverá pressão de todo esse poder político em cima desse eixo aí, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, eu tenho muita esperança que a gente ainda vai ver bastante gente grande aí de paletó listado. Cosme, só para fechar com o Cosme aqui, Cosme, nós vamos junto, vamos ficar olhando. Eu continuo não tendo essa esperança muito à flor da pele, não. Até porque a cada ação que a Polícia Federal, que o juiz Moro define, tem um recurso no Supremo que tem 7 votos e que aí diz, não, o senhor não pode... Gente, nós estamos numa brincadeira que pode agora, o presidente da Câmara, vou fazer o impeachment, Não, pera um pouquinho, detona ele lá. É isso que nós estamos vendo no Brasil. Detonaram lá, o cara é bandido, pegaram ele também. Ele estava passando lá como o grande arauto da moralidade, entendeu? O adversário do PT. Aí pegaram. Aí eu falei, agora o impeachment. Não, o impeachment o senhor não manda. O senhor vai ter que fazer. Gente, isso vai ficar um rolambório, vai ficar um mastiga. Cosme, espero que a gente veja uma solução. Eu não tenho tanto entusiasmo como o Ayrton, como o Marcos. Eu não tenho. Embora, para mim, a lista é muito grande, gente. É absurdo. Não sei se chegaram a ver a relação dos 10 possíveis que sucederiam a saída do Eduardo. Eu vi. Chegou a ver? 6 deles. O oitavo na lista é que diz assim, este mais ou menos, ele tem lá uma ameaça de que arrumou um dinheirinho para a eleição. O oitavo. Que dá para explicar, esse talvez esse que sabe, o resto está lá com... Ninguém justifica nada. Mas para com isso. Ontem o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, do Supremo, né, esteve no Roda Viva da TV Cultura. Em determinado momento foi lido lá um texto contundente, não é, que ele fez na época do Mensalão, não é, e citando os maiores escândalos políticos da história da humanidade e essa coisa toda. Né? E aí perguntaram a ele, desse texto que o senhor leu em 2006, o senhor voltou a ler em 2012, agora só trocaríamos milhões por bilhões, é isso? Ele falou, não só isso. Eu diria o seguinte, que comparado ao Lava Jato, o Mensalão, a Operação Lava Jato, que está se vendo na Operação Lava Jato, o escândalo, a roubalheira do Mensalão poderia muito bem ter sido julgada no juizado de pequenas causas. Juizado de pequenas causas. Menor potencial ofensivo. Daniela, pois não. Tem um comentário da Maria José do Boqueirão. Concordo com o Ayrton. Precisa investir mais na educação para não construir mais presídio. Opa. É verdade, né? Educação, você investindo na educação, basta ver os tigres asiáticos, as principais nações do mundo, o índice educacional que a gente tem nos países chamados desenvolvidos e que estão aí sempre no topo da economia, as principais economias do mundo, embora o Brasil esteja lá entre os 10 principais economias do mundo. Né? Mas a legislação deles é o seguinte, você tem corrupção, tem lá preso, prisão perpétua, tem até um outro lá que mata, até o tio. Você é corrupto, pronto, morreu. A legislação é que favorece ficar esse caldeirão que nós vivemos aqui, de corrupção para tudo quanto é lado. E não sobra dinheiro para investir na educação. É verdade, mas Iberê, a gente tem que atentar. É verdade, faz sentido o que você está falando, mas permita-me acrescentar. Esses bambambam que até ontem eram os donos do país, Marcelo Debrecht e outros, os grandes donos de empreiteiras, estão levando sentença na cabeça de 15, 13, 12 anos de reclusão. Não é brincadeira isso. É aí que mora a esperança, mas aí eu te dou razão sim, porque aí os artifícios processuais, a lei de execução penal, você é condenado a 12, cumpre 3, vai para o semiaberto, cumpre mais 1 ou 2 e vai para casa. Esse que é o problema, porque o ideal seria assim, a cana a prisão a detenção e reclusão 13 anos, então tu vai cumprir 13 anos de cadeia. Então a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que não é verdade. Com relação à percepção da corrupção, parece que agora o Brasil se tornou corrupto da era Lula para cá. Quando, na verdade, a corrupção faz parte da história do Brasil desde sempre, né? Desde Cabral. E eu acho que o grande mérito, o grande ensinamento dessas prisões, desses processos todos, é que eu acho que verificamos agora um fortalecimento das nossas instituições, da Polícia Federal, do Ministério Público, do próprio Poder Judiciário, que agora, além da parte técnica, eu acho que o juiz precisa ter uma coragem para, por exemplo... O Moro tem. Por exemplo, manter
um presidente de empreiteira como o Odebrecht, na cadeia por tanto tempo assim, né? Daqui a pouco vai fazer um ano de preso, né? Essa percepção de corrupção é uma coisa nova para o brasileiro, né? Porque, por exemplo, no governo Fernando Henrique Cardoso, tivemos denúncias comprovadas de compra de voto em favor da reeleição. A Petrobras, naquela época, gastou 100 milhões de dólares para fazer um estudo para mudar o seu nome de Petrobras para Petrobrax, porque ia ser mais palatável para o investidor estrangeiro, e não deu em nada, gastou 100 milhões de dólares para fazer um estudo com mudança de logotipo, mas não aconteceu nada, quer dizer, esse dinheiro foi para a lata do lixo. Mas você acha que, Santana, a corrupção do passado não pode servir de defesa para a corrupção atual? Hoje o PT e os membros do PT do alto escalão... Não, estou falando que é defesa, eu estou dizendo eu entendi, mas eles estão dizendo isso, eles falam, está errado aqui, mas na época do Fernando Henrique. Então prenda o Fernando Henrique também, prenda o Lula, prenda todo mundo. Agora não pode chegar, prende o Cabral, que veio aqui descobrir o Brasil. Isso a gente não pode. Esse é o problema, porque hoje o petista, o líder do PT, ele não chega e fala assim, é verdade, vamos cortar na carne, vamos fazer o meia-culpa. Ele fala, mas o Fernando Henrique também roubou, pô, isso não é defesa. Houve uma invasão lá no Vila Nova, tem 30 segundos para fechar o programa, alguma novidade por lá? Então, eu quero mandar uma novidade aqui, a novidade na Vila Nova lá, eu quero deixar um grande abraço, dizer que a Vila Nova não tem dono, o dono da Vila Nova é o povo, vocês unidos continuarão fortes, a nossa batalha junto ao Ministério Público, à Prefeitura do Guarujá, aos órgãos, às autoridades públicas, à Guarda Municipal, à Força Tarefa. Quero agradecer a atenção, o empenho de pelo menos ouvir a nossa reivindicação e dizer o seguinte, lá quem manda na Vila Nova não é ninguém, é o povo que está lá, que está batalhando e que, se Deus quiser, vai ter sucesso na nossa empreitada. Muito bem. Quer mandar um abraço para quem? Francisco Lascala. Faz aniversário hoje? Não faz, mas ele é um homem que faz muita falta na televisão, você sabe disso. É um belíssimo jornalista. Meu amigo. Eu tive a oportunidade de encontrar com ele hoje, queria mandar um abraço para ele. Um abraço ao Chico. Estamos fechando aqui o painel regional. Obrigado, Ayrton, Marco. Obrigado também ao nosso Iberê. Daniela sempre conosco de segunda a sexta-feira. Não é como você também. 1h30 programa ao vivo, reprise às 8 da noite. Final de semana, o painel weekend 2 vezes, né? No sábado, 3 da tarde e no domingo, às 5 da tarde. Obrigado, tchau.